E aí aqui está. Se você não sente assim, e se você diz, não, vou aproveitar o pecado, já que eu sou salvo mesmo, é porque você nunca experimentou foi Jesus. Falta você experimentar Jesus. Falta, na verdade, você ser um salvo. Porque você é um condenado. Os filhos das trevas têm prazer nas trevas. Os filhos da luz têm prazer na luz. Eis a diferença. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo do 1 ao versículo 11. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Assim diz a palavra de Deus. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que estar para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vivamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O que é que faz os crentes viverem em fidelidade diante do Senhor Jesus Cristo? Se os irmãos prestarem atenção, Paulo aqui está relembrando a igreja de Tessalônica como será nos dias do fim. Tem muita coisa que Paulo aqui está revelando que parece que foi esquecida pela igreja. A igreja ela tem um poder imenso, inclusive um poder imenso de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. A própria palavra diz que os cristãos, os crentes genuínos, eles têm a mente de Cristo. Eles têm a mente de Cristo. Mas porque estão ainda no mundo de corrupção, porque ainda estão nas limitações que o pecado faz com que os crentes possuam, eles mesmos, mesmo eles entendendo a verdade, é necessário que eles sejam lembrados da verdade.
apóstolo Paulo aqui, ele está reconhecendo claramente que os irmãos já sabiam das coisas que ele estava falando. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Não tem necessidade, porque vocês já sabem. Mas por que Paulo está escrevendo e falando de um assunto que eles já sabiam? Porque os crentes precisam ser lembrados, meus irmãos, de quem eles são. Os crentes precisam ser lembrados dos motivos que fazem com que eles permaneçam aqui na terra. O apóstolo Paulo, ele diz aos filipenses que o único motivo dele estar aqui na terra era para ser instrumento de edificação no meio do povo de Deus. Então Paulo disse, olha, eu queria estar com o Senhor, é incomparavelmente melhor a qualquer outra coisa. Eu não queria estar aqui no mundo. Eu queria que o Senhor tivesse me levado. Só que eu tenho ainda um dilema na minha vida, que é também a vontade de ficar aqui com vocês. Porque quando eu olho para os frutos do meu trabalho, eu entendo que eu estou sendo útil ao Senhor aqui na terra. Que eu estou sendo instrumento de bênção na vida dos irmãos aqui na terra. Então, ainda que eu saiba que é incomparavelmente melhor estar com o Senhor, eu prefiro ficar para ser bênção na vida dos irmãos. Então, os irmãos observem que é necessário que os crentes tenham entendimento. É necessário que os crentes compreendam por que eles ainda estão aqui na terra. Eles devem fazer o que aqui na terra? Constituir famílias, criar filhos, trabalhar e construir um futuro não somente para si, mas especialmente para os filhos, um futuro financeiro. Porque os crentes ainda permanecem aqui na terra. Os crentes, irmãos, estão aqui na terra não é para juntar riqueza, não é para construir bens, constituir família. Isso daí é um dever natural de todo ser humano. E serão cobrados todos aqueles que não fazem assim. Tanto o crente quanto o ímpio. Mas só tem um motivo que faz os crentes permanecerem aqui na terra e não estarem ao lado do Senhor. Esse motivo se chama eleitos de Deus. Vocês precisam viver e trabalhar para os eleitos de Deus. No sentido de encontrar aqueles que ainda estão nas trevas e que ainda não foram chamados para o Evangelho. E também de edificar aqueles que já foram chamados para o Evangelho. É só para isso que os irmãos estão aqui. Se os irmãos não fazem isso, os irmãos não têm sentido de continuarem vivendo aqui neste mundo. Melhor para os irmãos seria que o Senhor os matasse e levasse consigo. O Senhor diz, preciosa, a palavra de Deus diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É lógico, é o momento onde o Senhor encontra-se com os seus queridos filhos, de uma forma em que neles não há mais pecados. Porque assim que morrem, se encontram imediatamente com o Senhor. Para o Senhor isso é muito prazeroso. Para nós é muito confuso e muito traumático. A morte de um querido, por mais que a gente tenha espiritualidade, a gente sente. Mas para o Senhor não. O Senhor se agrada com a morte dos seus santos. Porque é o momento onde o Senhor se encontra com eles, depois de tanta luta que eles têm travado aqui no mundo. Por isso eu quero que os irmãos entendam, a missão de vocês aqui é só uma. Trabalhar em prol dos escolhidos de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Paulo está lembrando aos irmãos
de como será o fim. Por quê? Porque os crentes costumam esquecer. Eles já sabem, mas eles costumam esquecer. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O dia do Senhor vai vir repentinamente, num momento em que ninguém espera. Ele virá como um ladrão de noite. O ladrão, quando entra em uma casa, ele entra em silêncio. Ele faz o possível para que o alarme não o pegue. Porque ele quer encontrar você dormindo. E quando você acordar, seja tomado de surpresa, repentinamente, com a arma apontada na sua cabeça. É isso que o ladrão faz. E Jesus Cristo está dizendo, olha, eu vou vir de surpresa também. Vai ser no momento em que ninguém espera. As pessoas estarão dormindo, achando que ainda está longe a minha vinda. E ele diz, pois que, quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, observe que, como falamos no sermão passado, as pessoas estão muito enganadas de como será o dia da vinda do Senhor. As pessoas pensam que vai ser momentos difíceis, vão ser épocas terríveis, de dores e de sofrimento, guerras e rumores de guerra. Não! O Senhor Jesus Cristo disse, ainda não é o fim, quando vocês verem estas coisas. Não é o fim, isso é só o princípio. Mas o fim será anunciado em uma época de calma, paz e tranquilidade. Quando todo mundo disser, cadê os problemas? Mas rapaz, como é bom viver no mundo. Olha como está tudo maravilhoso. Virá repentina destruição. É isso que o Senhor está dizendo. E de modo nenhum escaparão. Não vai ter um que escape. Agora, eu quero questionar com os irmãos o que é que faz com que os crentes não sejam abalados por tudo isso. O que é que faz com que os crentes não sejam pegos de surpresa? Porque os ímpios, somente eles, somente os incrédulos, aqueles que não têm nenhum compromisso com o Senhor Jesus Cristo, somente estes serão pegos de surpresa. Os crentes não. Os crentes vão ser pegos acordados. Quando o Senhor disser, cheguei, eles vão dizer, eu sabia que o Senhor chegaria mesmo a qualquer momento. Já os ímpios serão pegos de surpresa. E o que é que faz com que os crentes não sejam pegos de surpresa? O apóstolo Paulo, ele continua e diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Vocês não vão ser pegos de surpresa. Na verdade, vocês vão dizer, chegou, quem nós tanto esperávamos. Que dia glorioso para nós. Que dia terrível para os ímpios. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Os irmãos entendem o que Paulo está dizendo aqui? Vocês não serão pegos de surpresa porque vocês não são da noite, vocês são do dia. Vocês não são filhos das trevas, vocês são filhos da luz. Então, esse dia não pegará os irmãos de surpresa. Não será um dia de surpresa para os irmãos, mas será um dia de alegria e regozijo para os irmãos. Porque os irmãos não estão em trevas, mas em luz. O apóstolo Paulo, ele diz assim, no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Observe o que é que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui que o destino dos crentes, o destino dos cristãos, já está traçado. Um destino não se pode ser alterado, um destino não pode ser mudado em tempo algum. E o que Paulo está dizendo é, olha, Deus não destinou vocês, Deus não predestinou vocês, Deus não decretou que vocês encontrariam o dia da ira. Não foi isso que Deus fez. Na verdade, Deus destinou vocês para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os irmãos já estão garantidos. Os irmãos não têm como se perder de forma alguma. Agora entra uma questão que durante décadas e décadas vem sendo discutido no meio evangélico e de uma forma inconsequente, de uma forma tola. Porque a resposta é dada toda vez que se levanta o questionamento, mas o questionamento insiste em se levantar. Que é o seguinte, se Deus te destinou para a salvação e não para a ira, se há um destino certo já traçado para você, então por que vir para a igreja? Você já é salvo. Por que ler a Bíblia? Por que orar? Por que lutar contra o pecado? Por que pedir perdão? Por que viver do seu... Por que não viver do seu jeito, mas viver do jeito de Deus? Se você já foi destinado para a salvação, então vamos pecar, comamos e bebamos. Porque o destino já está certo. Essa pergunta, ela insiste em se levantar, por mais que seja respondida. E eu quero dizer aos irmãos o seguinte, que para que você entenda o que é que realmente acontece com aqueles que foram destinados para a salvação, é mais ou menos o seguinte: não é algo simplesmente que não atinge você. Que Deus escreveu lá, olha, você será salvo, e esse decreto não te atinge fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Esse decreto de Deus, de que você será salvo, de que você já é salvo, que você foi destinado para a salvação, este decreto de Deus atinge você em todos os sentidos. Porque é nesse decreto, quando você é chamado, o Filho de Deus é aplicado em sua vida. Todo aquele que foi destinado para a salvação e não para a ira, todo ele recebe a pessoa de Jesus Cristo dentro de si. Então ele passa a conhecer algo que ele nunca tinha experimentado na vida. Ele já experimentou o pecado, ele já experimentou os prazeres da vida, ele já experimentou o quão maravilhoso é ter uma família, é ser pai, é ser mãe, é ser filho. Ele já experimentou o quão prazeroso é você ter condição financeira para fazer viagens. Ele já experimentou de tudo na vida. Ele só não tinha experimentado uma coisa ainda: o Senhor Jesus Cristo. E quando Deus destinou ele para a salvação, no dia que Deus aplica Jesus Cristo no coração dele, ele experimenta algo que ele nunca experimentou. Sabe o que é que acontece nesse momento? Ele começa a entender, como Paulo, que tudo que ele já construiu até hoje não passa de escória. Ele olha para trás e diz: eu pensei que sabia o que eram as coisas boas da vida. Só que hoje eu descobri que eu não sabia. Porque a coisa melhor que alguém pode ter na vida é o Senhor Jesus Cristo.
Então, ele continua sentindo prazer nas outras coisas, mas ele não tem nem coragem de compará-las com o Senhor Jesus Cristo, porque ele sabe o quão belíssimo ele é. Aí entra aí a questão, por que então, se você é destinado para a salvação, se não tem como você se perder, por que você não corre então para o pecado, homem? E aproveita. Aproveitar o quê? De uma imundícia que entristece e aborrece a esse belíssimo Senhor a quem eu experimentei e vi que o prazer nele supera infinitamente o prazer que o pecado oferece para mim. Eu vou me dedicar, eu vou me interessar, eu vou me envolver com o que não presta, só porque eu sei que sou salvo. Como? Se o prazer que há em Cristo supera infinitamente qualquer outra coisa. Então os irmãos entendem o porquê os crentes insistem em estar na igreja, insistem em estar orando, insistem em estar lendo a palavra, insistem em combater o pecado ainda que pequem. Sabe por que eles insistem? Porque eles encontraram um prazer infinitamente superior a qualquer outro, o Senhor Jesus Cristo. E aí aqui está. Se você não sente assim, e se você diz, não, vou aproveitar o pecado, já que eu sou salvo mesmo, é porque você nunca experimentou foi Jesus. Falta você experimentar Jesus. Falta, na verdade, você ser um salvo. Porque você é um condenado. Os filhos das trevas têm prazer nas trevas. Os filhos da luz têm prazer na luz. Eis a diferença. E é aí que eu questiono a igreja do Senhor. Porque nós estamos vendo pessoas tendo prazer naquilo que não presta. Simplesmente porque políticos fizeram algo de bom para elas. Porque as pessoas defendem políticos, partidos, amigos, familiares, nos seus erros. O que leva uma pessoa a apoiar e defender o perverso. O que leva uma pessoa a ter prazer e lutar por alguém que quer destruir os valores e os princípios do Senhor Jesus Cristo. Por que teria uma pessoa prazer nas trevas quando ela diz, eu sou da luz? Como entender isso, meus irmãos? O apóstolo Paulo alerta o povo, porque ele sabe que por estarmos em pecado, nós temos uma tendência muito grande em se inclinar para as coisas que não prestam. E ele diz assim, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vamos vigiar e ser sóbrios, meus irmãos. Meus irmãos, tem coisas acontecendo atualmente que eu estou ficando escandalizado. Tem coisas acontecendo atualmente que estão abalando a estrutura que eu pensei que tinha. Crentes defendendo pessoas perversas. Crentes se envolvendo com pessoas perversas. Mesmo quando são confrontadas com as Sagradas Escrituras. Como pode isso? Geralmente é regra da igreja, antes de batizar uma pessoa, questionar essa pessoa a respeito do que ela acredita e a respeito do que ela está disposta a fazer pelo Senhor Jesus Cristo. Então você faz algumas perguntas tipo, olha, e se seu pai e sua mãe disser para você o seguinte, abandone as suas convicções em Jesus Cristo, na palavra de Deus, ou eu te expulso da minha casa. Você faria o que, meu irmão? Você faria o que, minha irmã?
E esse irmão diz, ficaria com a palavra de Deus, mas não ia me submeter a meu pai e a minha mãe. Sim, se seu filho dissesse, vou-me embora de casa porque não vou morar com um pai que defende as convicções da palavra de Deus, o que você faria? Deixaria meu filho ir embora? Perderia tudo por Jesus? Eu vou ser sincero aos irmãos. Eu vou acrescentar mais uma coisa. Porque o que eu tenho visto é pessoas realmente negando pai e mãe, se necessário, por amor a Jesus Cristo. Negando bens, negando a própria saúde e negando a própria vida por amor a Jesus Cristo. É o que eu tenho visto. Agora, uma coisa que eu tenho visto que os crentes, alguns, não estão negando, ainda que seja contrária à palavra de Deus, são seus políticos de estimação. Eu nunca imaginei na minha vida que os políticos seriam mais amados do que os pais, os filhos, do que a saúde, a vida e o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu nunca imaginei na vida. Porque eu não digo que você não defenda os políticos bons e honestos. Eu não digo que não é para defender o seu vizinho bom e honesto. Não, pelo contrário, você tem o dever de defender quem luta pelo que é bom. Você tem o dever. Agora, que quando essa pessoa se levanta com algo que confronta a palavra de Deus, que vai de encontro à palavra de Deus, você permanecer defendendo, é você dizer o seguinte, eu amo mais este homem, esta mulher, do que a palavra do Deus que eu digo que sirvo. E isso está me deixando muito confuso. Porque se fossem crentes assim que eu não conheço, ou se fossem crentes que não tinham compromisso com a palavra de Deus, eu até iria entender. Mas crentes que mostraram o quanto amavam ao Senhor Jesus, que deram provas, crentes que abandonaram a sua religião, que veio de tradição dos seus pais, crentes que abandonaram a religião católica e enfrentaram a perseguição dos seus parentes, mas não se curvaram, crentes que enfrentaram o mundo, mas disseram não, se essa religião prega o erro, eu a nego, eu a renego. Esses mesmos crentes renegam a palavra de Deus agora por causa de seus políticos de estimação. É demais para a minha cabeça, eu não consigo entender. E o apóstolo Paulo está alertando e dizendo, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Não basta só vigiar, precisa ser sóbrio. Não basta só ser sóbrio, precisa vigiar. Porque você tem uma coisa dentro de você chamada coração, que pense num bichinho enganoso. O seu coração é mais enganoso do que o próprio Satanás. O Senhor Jesus Cristo disse em sua palavra, no livro de Jeremias 17, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. Seu coração é mais enganoso do que tudo e desesperadamente corrupto. E o Senhor faz um desafio. Quem o conhecerá? Quem pode conhecer o seu próprio coração? Entendem por que o apóstolo Paulo está dizendo é necessário vigiar? É necessário ser sóbrio? Ah, se meu coração é assim, então estou perdido, não adianta. Adianta, se o que habita nele é a palavra de Deus, adianta. Se você for uma pessoa sóbria e vigilante, adianta. Porque do seu coração vai sair coisas boas. Porque o que estará nele é uma coisa excelente, divina, a palavra de Deus.
Então, no coração onde habita a palavra de Deus, só o que sai é coisa boa. Mas no coração onde a palavra de Deus vem sendo desprezada e rejeitada, só o que sai é desgraça e coisa ruim. Pois bem, meus irmãos, eu quero encerrar, mas nós continuaremos refletindo tanto nesse texto de Paulo aos Tessalonicenses, quanto no texto que nós lemos semana passada nos Evangelhos, a respeito dos dias do fim. Eu quero terminar lendo o versículo 8 que diz, o 7 e 8. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então, veja de quem você é. Se você é do dia ou da luz. Se você é do dia, você não será encontrado nas trevas. Se você é do dia, você não fará coisas das quais aqueles que pertencem às trevas andam fazendo. Você será encontrado de dia. Mas é importante que os irmãos estejam sóbrios e que os irmãos se revistam da fé em Jesus Cristo. E os irmãos precisam entender que fé sem ação é uma fé morta, segundo a própria palavra. Os irmãos precisam ter uma fé viva, ativa, atuante. Então os irmãos precisam se revestir de ação pela fé no Senhor Jesus Cristo, de amor, e tomar o capacete da esperança da salvação. Essa esperança ela é confirmada pelo amor dos irmãos, a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus. E o que capacitará os irmãos a obedecerem à palavra de Deus é a fé que uma vez por todas foi dada pelo Senhor aos irmãos. É importante que os irmãos neguem tudo e a todos por amor ao Senhor Jesus Cristo, inclusive os seus políticos de estimação. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia do seu povo.